antes de seguir com essa aula, pausa o vídeo para pensar numa coisa. O que é um número? Número é a abstração de quantidades. Patetas, mosqueteiros, leis de Newton, espiãs demais, não importa. 3 é um número que significa a quantidade, independente dos elementos que se queira contar. Um número e uma unidade de medida bem definida basta para você descrever grande parte das grandezas físicas, como massa, temperatura, carga elétrica. Se eu falo que eu tenho 85 kg de massa, essa informação basta para você entender a minha massa. E fim. Mas se eu digo para você que eu vou me deslocar 3 metros, eu ainda preciso de dizer para onde eu vou. 3 metros para frente ou para trás, direita ou esquerda, para cima ou para baixo. As grandezas físicas que bastam um número para a gente descrever, a gente chama de grandeza escalar. E essas grandezas físicas que a gente não consegue descrever apenas com um número, como deslocamento, velocidade, aceleração, força, a gente chama de grandeza vetorial, porque eu vou precisar de um vetor e não só de um número para representar essas grandezas físicas. Se um número é a abstração de quantidade, eu posso definir vetor como a abstração de uma flecha. Desculpa, matemáticos. A definição geométrica de um vetor é um segmento orientado de reta. Na verdade, na matemática, o vetor, dependendo da área, ela pode ter alguns outros significados. Se você já viu alguma coisa de programação, ou se você já estudou alguma coisa de álgebra linear, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas independente de como você possa definir o vetor tem essa interpretação geométrica. E é isso que vai ser útil pra gente. Se eu tenho uma grandeza física que depende da geometria para ser descrita, um vetor vai ser uma ferramenta matemática muito melhor para descrever essa grandeza do que simplesmente um número. Então vamos falar de vetor. Um vetor tem 3 características: módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do vetor. Para a física é o que vai ter a unidade de medida. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, 3 metros por segundo é o módulo do vetor velocidade. Falta dizer para onde essa velocidade aponta. É vertical, horizontal, para cima, para baixo, entende? Por isso o vetor também tem direção. É a reta que contém o meu vetor. Mas uma vez definida essa reta, eu ainda preciso de dizer para onde dentro dessa reta o meu vetor está apontando. Para isso ele tem o sentido. Sentido é a orientação dentro dessa reta. Por exemplo, a terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha define uma direção, mas existem 2 sentidos: Vitória-Vila Velha ou Vila Velha-Vitória. E simples assim, se eu definir um vetor com módulo, direção e sentido, eu descrevi completamente a minha velocidade, ou a minha força, ou o meu deslocamento, ou a minha aceleração. Show!